Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje da segunda fase do modernismo brasileiro em poesia, que vai do período de 1930 até 1945. Canal Trolendo apresenta Literatura para o Enem. Esse período, então, que atinge toda a década de 30 e a primeira metade dos anos de 40 do século 20, caracteriza-se por mudanças profundas no cenário nacional em decorrente de algumas transformações políticas internas e de fatores externos também. Entre eles, vale destacar a queda da Bolsa de Nova York, que fez cair o preço do café, levando à falência muitos fazendeiros, o Estado Novo getulista, que nós vamos ter também como uma das influências, né? A Revolução Constitucionalista de 1932, a aprovação da lei que garantia ao governo a repressão de qualquer atividade considerada subversiva, a censura, então, aos meios de comunicação imposta pelo DIP e o início da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso vai impactar na produção dos poetas da segunda fase do modernismo brasileiro. Sintetizando, então, a poesia brasileira entre as décadas de 1930 e 1940 vai viver um dos seus melhores momentos. Trata-se, portanto, de um período de maturidade, já das conquistas, né, das conquistas feitas a partir da primeira fase e do alargamento, né, de possibilidades outras no campo poético. Essa poesia da segunda geração modernista é essencialmente uma poesia de questionamento acerca da existência humana, do sentimento de estar nesse mundo, das inquietações sociais, religiosas, filosóficas e amorosas. Carlos Drummond de Andrade é o poeta que melhor representa o espírito dessa geração. Sua produção poética é um dos pontos mais altos da nossa literatura. Drummond é o poeta de língua portuguesa da norma brasileira mais cultuado e reconhecido. Nessa geração, nós temos vários poetas, dentre eles Murilo Mendes. Murilo Mendes, ele é o olhar irreverente desses primeiros modernistas. Ele tem uma tendência religiosa como consolo para essa dor humana e ele também é um escritor que tem influência surrealista. A poesia de Murilo Mendes também é intertextual. Muitas vezes ele recupera textos que já foram escritos, como, por exemplo, a poesia Canção do Exílio, que ele vai recuperar a Canção de Exílio de Gonçalves Dias. Ele diz o seguinte: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista, os sargentos do exército são monistas e cubistas e os filósofos são polacos vendendo aplicações. Então ele faz uma crítica ao Brasil e retoma a famosa Canção de Exílio de Gonçalves Dias. Nós temos também um poema surrealista chamado Pré-História, em que ele vai falar sobre um suicídio de uma mãe. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. Outro escritor também da segunda fase é o Jorge de Lima, que pertence, assim como Murilo Mendes, ao grupo dos espiritualistas, participantes da revista Festa, junto com Cecília Meirelles. O tom da poesia de Jorge de Lima é coloquial. Ele também tem uma preocupação social, uma preocupação com a temática sobre o escravizado, o negro, a sociedade. Ele fala sobre infância, é muito semelhante à poesia de Murilo Mendes. Nós temos aqui um dos famosos poemas de Murilo Mendes, de Jorge de Lima, que é Mulher Proletária. Mulher proletária, a única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Então, ele também ele tem um tom de crítica social bastante contundente em sua poesia. Vinícius de Moraes é outro que vai compor a geração da segunda fase do modernismo brasileiro.
O Vinícius de Moraes tem uma poesia social e também religiosa. Ele tematiza o amor e a mulher, ele escreve muitos sonetos e observa rimas e metrificação. Ele une a religiosidade à angústia, então ele é uma ambiguidade, né? A oscilação entre a matéria e o espírito. Muitos sonetos do Vinícius de Moraes são reconhecidos, dentre eles o soneto da separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então a gente tem aí uma das características da poesia de Vinícius de Moraes, que é falar sobre o amor. O grande representante da segunda fase do modernismo brasileiro é Carlos Drummond de Andrade. Como já havia falado, um dos maiores representantes da literatura brasileira do século XX. A poesia de Drummond ela é dividida em 4 fases. Ele escreveu muito e muito bem. Cada uma delas é composta por obras que a gente consegue acompanhar a temática e a visão de mundo que Drummond tinha acerca daquele momento. Nessa primeira fase, ou na primeira fase, a chamada fase Gush, tem como características o pessimismo. O poeta se descobre poeta, então ele se isola do mundo. Há nuances do individualismo e ele reflete muito sobre a existência humana. Nota-se nessa fase um desencanto em relação a esse mundo. As obras mais significativas são Alguma Poesia, Brejo das Almas e Sentimento do Mundo. Dentre as principais características desses livros tem a ironia e o humor. Já que os temas são tão duros, ele suaviza por meio de uma linguagem irônica e bem-humorada. É dessa fase o famoso poema No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Essa pedra é metáfora para obstáculo, para uma vida difícil. Nessa primeira fase, o Drummond também tematiza a infância, que é um tema bem recorrente na obra de Drummond. No poema Infância, ele diz o seguinte: meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia e eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ler nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, café bom. Café gostoso. Então nós temos aí uma recuperação sobre a lembrança, né, positiva, agradável que o Drummond tem acerca da infância. Na primeira fase, assim como nas outras fases, o Drummond não acredita muito no amor como um sentimento positivo. Ele acha que é uma coisa natural e que quase nunca dá certo. Então ele escreveu o famoso poema chamado Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia e Joaquim suicidou-se. Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então ele subverte essa noção de amor, um amor muito caliente, um amor de receptividade. Aqui o amor quase nunca dá certo. No livro Sentimento do Mundo, ele começa a se preparar para a segunda fase, ou seja, ele começa a escrever uma poesia de cunho social e ele vai refletir um momento de instabilidade e inquietação desses anos, né, que ele estava vivendo da Segunda Guerra Mundial. A temática do eu continua um lugar de destaque, mas ele já vai se abrindo para uma proposição de uma poesia social. É o que acontece em Elegia 1938, em que ele escreve: mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras.
Caminhas entre os mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. Então ele já vai preparando para a segunda fase, uma segunda fase marcada pelo eu menor que o mundo, uma poesia social. O poeta se solidariza com os problemas do mundo, ele se decepciona com a falta de perspectiva causada pela guerra, ele mostra o sofrimento e a solidariedade do ser humano diante desse contexto. Então esses temas são ora muito pesados e ora esperançosos. São obras características dessa fase o poema José e o livro A Rosa do Povo. É um poema existencialista, filosófico, ele questiona o que será de nós. O José é cada um de nós. Ele se dirige a nós e pergunta: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Então ele nos questiona. O José é um ser universal, esse ser angustiado, esse ser que não tem respostas. Também, dessa época, um dos poemas mais bonitos de Drummond, que é A Flor e a Náusea. De um lado, a tristeza, a angústia desse momento duro, e por outro, a esperança. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundam-se no mesmo espaço. Façam completo silêncio, paralise os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas realmente é uma flor. Então a gente vê que nasce a esperança. Uma flor nasce no asfalto. É feia, mas é uma flor. Então, essa fase final, portanto, ela vai voltar a temas que ele já tinha escrito. Ele volta, ele faz uma recuperação. Mas também nós temos aí um dado sobre o amor, um amor que é erótico, um amor natural. Então, de um lado, nós temos retomada de temas como a infância e a família, e por outro lado, nós vamos ter uma temática de amor mais erotizado. Então, nós temos aí um Drummond e as suas 4 fases poéticas como representantes da segunda fase do modernismo brasileiro. Outra poeta da segunda fase da geração do modernismo brasileiro é Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela faz uma revisão crítica do passado literário. Ela retoma escolas como o barroco, como o arcadismo, o romantismo, o simbolismo. Então, nós chamamos a obra de Cecília Meirelles como neo-barroca, neo-arcade, neo-romântica. Ela também tem uma visão bastante crítica desse estar no mundo. Mas ela acredita na crença, desse ser humano. Há uma preocupação também religiosa e filosófica, porque ela faz uma análise da angústia humana e ela quer compreender essa relação entre o indivíduo e a sociedade. A Cecília Meirelles fez parte da revista Festa, uma revista ligada a valores tradicionais, em defesa de valores universais da arte, e em linhas gerais, a poesia dela retrata a brevidade da vida, o desencanto, a amargura, e ela também trabalha com metáforas como o mar, que é uma temática bastante recorrente na obra de Cecília Meirelles. No poema Motivo, ela tematiza o ato de escrever, o ato de ser poeta. Ela diz o seguinte: eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noite e dias no vento. Há uma temática que recupera o barroco. Então é um poema de ambiguidade que trabalha também o valor das antíteses.
Temos um livro da Cecília Meirelles chamado Romanceiro da Inconfidência, que ela escreve sobre a sociedade de Minas Gerais no século XVIII. São 85 romances, além de outros poemas. O Romanceiro é uma narrativa escrita em versos e ela recupera toda a questão da Inconfidência mineira. Ela revisita a história da Inconfidência mineira e escreve a partir de redondilhas menores, que são versos de 5 sílabas poéticas, e as redondilhas maiores, versos de 7 sílabas poéticas. Ela diz mais ou menos o seguinte: atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. Então ela vai recuperar todo o cenário da Inconfidência mineira. Então, vimos que a segunda fase do modernismo brasileiro, ela une excelentes poetas com algumas características que os une, que é a reflexão sobre esse ser e estar no mundo. Até a próxima, pessoal!